Kaiser aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre a terceira temporada de Como Vender Drogas Online Rápido, que estreou nesta terça-feira, dia 27, na Netflix, e depois daquele final me pareceu bem conclusivo. Mas vamos discutir sobre isso, se tem uma possível quarta temporada, se finalizou realmente, e também sobre os detalhes dessa terceira temporada, que foi intensa e também fez com que a gente entendesse todo o enredo contado até agora. E como eu vou falar detalhes, inclusive sobre o final, esse vídeo vão ter spoilers, então fica aí avisado. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes, vocês sabem. Bom, nessa terceira temporada a gente vê o Moritz tentando fazer o possível para conseguir ser o CEO de volta do My Drugs, porque até então ele perdeu muito a chefia, né, da sua empresa, depois de ter concedido para os holandeses, vamos falar dessa forma, e ao mesmo tempo ele tentando reaver a sua amizade com o Lenny, principalmente depois dos eventos finais da segunda temporada. Assim, gente, essa relação deles sempre foi muito complicada, porque gente, negócio, né, envolvimento de dinheiro acaba sempre tendo um grande problema. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar logo de cara dessa terceira temporada é como muitas coisas que foram mostradas desde a primeira inicialmente, inclusive a motivação de criar o My Drugs, fez com que tivesse total sentido com essa história que está sendo contada na terceira temporada. Como, por exemplo, a doença do Lenny retornar nessa terceira temporada e ser mais uma vez um grande motivador para eles continuarem a vender as drogas. Mas não só isso. Eu não sei se vocês lembram, mas lá na primeira temporada, um dos motivos do Moritz começar a querer vender drogas online é porque ele queria ser mais descolado, porque ele viu que a namorada dele, que terminou com ele, ela mudou desde quando ela fez um intercâmbio ou uma viagem, algo assim, e ele viu que ela começou a andar com as cool kids, e aí ele quis se tornar uma cool kid, viu que ela gostava de drogas e acabou se envolvendo, juntando, lógico, a inteligência dele, porque assim, o que ele e o Lenny fizeram com toda a questão da programação não é algo tão simples. E eu achei muito interessante que nessa terceira temporada toda a relação com a Lisa acabou fortalecendo mais ainda, tanto da gente descobrir que no final das contas era ela quem estava fazendo toda a entrevista ali com o Moritz. Eu pelo menos achava que era ele contando toda a história para a polícia, porque a gente já imaginava que a série ela terminaria com ele sendo preso ou contando essa história, apesar que ainda não sabemos se vai ser a última temporada, já vamos falar disso. E quando a gente chega nessa terceira temporada, a gente vê como a série ela tem uma crescente muito grande. Na primeira temporada, ela foi uma série que assim, ela foi gostosinha de acompanhar, mas ela era muito mais simples, e conforme a gente foi acompanhando, inclusive quando eu fiz o vídeo sobre a segunda, eu falei que a gente começou a entender como realmente as atitudes dele tinham consequências. A primeira ela era um pouco mais focada nessa questão do drama adolescente, até do porquê se iniciou tudo isso. Eu lembro que muitas pessoas não tinham curtido, inclusive, o que eu tinha falado no meu primeiro vídeo. Eu falei que tinha alguns exageros e muita gente rebateu falando que era baseado em uma história real, e de fato é, mas a história da série tem muitas divergências do que realmente aconteceu, né? Um dos fatores é que de fato ele trabalhava sozinho, mas ao mesmo tempo a série também dá uma deixa de que ele trabalhou sozinho porque ele conta dessa forma, pra ele só ter pago, né, por tudo, e os amigos dele conseguirem seguir a vida deles. Mas tem até algumas questões da personalidade, tiveram algumas modificações sim, e a gente sabe que realmente essas mudanças acontecem, precisa dramatizar mais e deixar interessante essa história. Inclusive, uma das coisas que muda também é que ele vivia com a mãe, não com o pai. Então, assim, obras baseadas em histórias reais têm modificações sim, mas é óbvio que eles têm que deixar algumas coisas até mais extraordinárias, até porque assim, gente, continuo reforçando que o que ele fez não é qualquer coisa também, é realmente muito inteligente. A própria polícia, né, falou, se não fosse envolvido com drogas, a gente pelo menos tinha que parabenizar o que ele fez, porque é realmente algo absurdo. Por exemplo, uma das coisas que o caso real não conseguiu pegar foi o dinheiro dele. Eles pegaram uma quantia em Bitcoin, mas a polícia acredita que eles não pegaram tudo e que tem algum dinheiro aí protegido. No final da série, a gente vê inclusive
que ele mandava certo dinheiro pro pai e que tudo não realmente terminou como a gente imaginava, porque é aquilo, daria sim pra ele começar mais uma vez, principalmente quando a gente tem aquela cena ali na prisão. Mas calma, eu já tô me adiantando, tô falando muito do final, mas antes, retomando o que eu tava falando, é muito interessante quando a gente tem essa terceira temporada, porque a gente vê essa crescente da série. Então, a primeira, que nem eu falei, era mais adolescente, mas ainda assim tinha todo o contexto que era interessante, da criação do site. A segunda, ele começa a ter mais consequências das atitudes dele, conforme ele também vai se intensificando e se atrelando a outras pessoas, e pessoas realmente que já eram do ramo e tudo mais. E nessa terceira a gente vê a real consequência disso tudo e também como que as coisas lá do início vão fazer sentido para esse final. Então é muito interessante quando a gente pega a primeira temporada e a terceira temporada, a gente vê como todas as motivações retornam. Então, o tratamento do Lenny retorna nessa terceira e a Lisa também, ela tem uma grande importância pro encerramento dessa história também. Principalmente quando a gente descobre que é ela ali fazendo o documentário do Moritz. E é uma série muito fácil de acompanhar, porque são só 6 episódios por temporada, de meia hora, então você mata super rápido. Algumas pessoas chegaram a me perguntar no Twitter se deveriam assistir, e eu realmente acho que se você fizer uma maratona pra chegar nessa terceira temporada que lançou, nessa terça-feira, talvez você nem sinta o que eu tinha falado da primeira temporada, porque realmente faz muito sentido como o enredo é contado como um todo. É uma série que vale a pena, eu gosto bastante. Principalmente porque também essa evolução da série também tem a evolução desses personagens. Quando a gente chega aqui no final e a gente vê esse grupo totalmente atípico que se formou, é realmente muito gostoso, assim, de acompanhar. A gente vê que realmente o elenco tem uma química muito boa. O Dan, ele tem uma crescente muito legal. Ele é esse cara popular, bonitão e tudo mais, mas ele tem esse lado nerd dele, que fica aí nas referências de cultura pop, então ele acaba fazendo citação de Harry Potter, e ele não é tipo só o cara atleta popular. Eu gostei muito de como esse personagem é muito diferente, principalmente do que a gente vê nas séries americanizadas de high school. A gente consegue sofrer com o Moritz e com o Lenny do que acontece na relação deles, mesmo compreendendo os dois lados, e a série consegue te colocar numa posição que faz com que a gente torça pro Moritz, tanto que no momento em que é revelado que a Lisa meio que entrega ele, entrega pro pai, né? E acaba que meio que isso que também desanda muitas coisas. Inclusive eu tava falando das diferenças da história real. O que fez ele ser pego foi realmente falha dele. Mas aqui na série a gente vê que a Liz, ela também tem grande importância aí, porque ela tinha os áudios que tava gravando dele. E foi o que fez ela conseguir comprovar pro pai dele que ele de fato estava envolvido com todo o site. E assim, gente, ela não tava errada. Inclusive no argumento que ela fala, né, sobre ele ser preso, que provavelmente ele pegaria menos tempo. Mas eu também gosto dessa roupagem que eles dão mais high school pra série, porque muito do que a gente vê aqui no final dessa terceira temporada é que ele fala sobre a geração Z, né, e como eles nasceram na internet e como tudo se faz online. Isso também é refletido na linguagem da série, como eles acabam brincando com o fato da série ser da própria Netflix. Até porque a gente tem algumas referências ao longo aí dessa temporada, como a festa em que eles estão vestidos ali, fantasiados. A gente vê que tem o cenário de Stranger Things, mas tá escrito Stranger Drinks, e a gente até vê uma pessoa vestida da Robin. Mas assim, gente, essa festa é um show de referência que não fica só ali na Netflix. Tem Handmaid's Tale, tem o Watchmen, o atual, e é muito interessante porque cada fantasia combina muito bem com a personalidade desses personagens. Primeiro, o Moritz, porque ele realmente não muda desde a primeira temporada, então ele tá ali vestido na mesma fantasia. Mas a gente vê, por exemplo, o Lenny ali de Transformers, muito bom. Enfim, todas combinam perfeitamente aí com cada personalidade deles. A gente vê que eles já falam de TikTok aqui, por exemplo, esse caso foi em 2015, sabe? Eu nem lembro se o TikTok existia e se era chamado de TikTok na época, porque o aplicativo mudou de nome, mas aqui eles utilizam isso pra ter uma linguagem mais atual para contar essa história. Então, eles falam TikTok, eles também acabam incluindo o OnlyFans, principalmente quando a gente tem todo esse contexto da necessidade do dinheiro que os personagens precisavam, inclusive o próprio Dan, né, que vem aí como esse cara que acaba indo pro OnlyFans e acaba trazendo uma discussão interessante de como as redes sociais e como o online está realmente presente, independente dessa parte criminosa aí da série, que é essa venda de drogas online. A
própria irmã dele também, já sendo uma influencer muito cedo e tendo muita noção do que ela quer fazer, tanto que ela fala de criar o estúdio na garagem. Então eu gostei muito de como tudo isso acaba envolvendo o atual e acaba contando essa história de uma forma diferente, porque diz muito da nossa geração atual, sim. E devemos dizer sobre os problemas, né, que as entidades comuns, né, também têm com isso. Hoje em dia existem muitas inteligências, inclusive dentro da polícia e tudo mais, que consegue captar com mais facilidade, mas aqui, pelo que a série demonstra, e aí eu estou falando especificamente do que a série mostra, é muito louco, né, que eles liberam um computador ali pra ele, é óbvio que ele conseguiria tirar essa limitação da internet, é doido, porque tudo que ele fez foi envolto e foi envolvido com a internet, então, por que não ele conseguiria fazer isso nos olhos das pessoas que cuidam supostamente dele, porque ele estaria ali numa juvenil, então a segurança seria mais leve. São coisas que a série acaba não abordando, mas fica ali nas entrelinhas, porque a série ela também tem uma narrativa um pouquinho mais simplificada. Tem algumas coisas que ficam subentendidas, como o final. A gente chega ali agora no final. Achei muito interessante que o personagem, ele fez todo aquele discurso, né, falando que sim, que ele é egoísta e tudo mais, justamente para salvar os amigos, para eles ficarem afastados e ele levar a culpa, porque no final das contas é como ele fala pro próprio Dan, né? Ele iniciou tudo sozinho, então ele encerraria tudo sozinho, mas ao mesmo tempo também diz um pouco sobre a verdade sobre esse personagem que a gente tá acompanhando, porque ele fala que ele jamais pararia, né? Que ele enganou o Lenny e tudo mais, e aí a gente vê que de fato ele não parou, que todo o esquema continuou e que o cara que trabalhava para as holandesas realmente ficou trabalhando para ele e eles continuaram com toda a clientela, com todo o processo. E por isso eu falo, né, esse final, ele é bem aquele final que eu gosto muito de série, porque você tem um final que é conclusivo sim, então se eles quiserem parar a série aí, tá maravilhoso, você vê que, tipo, ele é quase um prenda-me se for capaz, que nunca vai ser pego, mesmo ele sendo pego, o negócio continua ali, e aí também é um traço da genialidade desse protagonista que a gente acompanha, mas ao mesmo tempo, justamente por essa história não ter terminado, pelo menos a venda de drogas, narrativamente ela também me conta que tem uma continuação, essa história ela continua, então muito curiosa para saber se a Netflix vai renovar essa série e qual história eles contariam, porque até então era até o momento dele ser pego. E a gente não pode esquecer, né, que ele tá preso aqui no final dessa temporada. E a gente vê ele dando esse depoimento pra Lisa. Inclusive, adorei ver que era a exclusiva, né, que ele prometeu e ter os direitos, né, todos pra ela se tornar uma grande jornalista e ter o furo, o cara que fez toda a My Drugs, o que significa que a gente não foi levado até esse momento, porque quando ela faz o texto para entrar na faculdade, ela fala como o 1100, que era o nome dele, e a gente vê que ela tá com uma roupinha mais já jornalista realmente, então essa entrevista também me diz que aconteceu no futuro, depois que ele saiu da prisão. Então, se tiver essa passagem aí de 3 anos, né, que supostamente ele ficou preso, poderia continuar essa história até esse momento dessa entrevista que a gente acompanha desde o início da série. Assim, gente, Como Vender Drogas Online Rápido é uma série que vai te conquistando aos poucos, mas é uma série muito gostosa de acompanhar, é uma série muito divertida, eu gosto muito do humor da série, e eu acho que a gente tem personagens muito bem trabalhados e a gente vê muito bem isso nessa terceira temporada. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da série e se vocês acham que pode ter uma continuação. Lembrando que até o momento que esse vídeo está sendo gravado e foi ao ar, não teve uma confirmação da Netflix, mas vocês sabem que eu vou atualizando vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!